A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Eu gostaria que você ouvisse aquilo que a Bíblia nos traz hoje. Nós estamos aqui não falando em nome de uma religião, mas nós estamos falando aqui do reino de Deus. E aquilo que dá legitimidade ao reino de Deus é a palavra. É tudo aquilo que foi publicado. Muitas vezes a gente pode até dizer assim, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Mas a palavra ela foi revelada pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos lá no que diz o Senhor, que no princípio, a terra era vazia e sem forma. E Deus estabeleceu tudo pela palavra. Então pela palavra tudo foi feito, tudo criou e tudo se renova. É pela palavra que nós edificamos a nossa fé diariamente. E eu convido você a meditar comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 19, que diz assim: mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, essa palavra ela é profunda porque ela mostra duas situações distintas. Primeiro ela começa a dizer assim, mesmo que não haja. Então quando eu conjugo esse verbo haver, mas ele na negativa, que não tem, que não haja, eu estou dizendo que há uma ausência de alguma coisa. E aqui a palavra nos revela uma ilustração das coisas na natureza que são possíveis de nós enxergarmos. É como se um agricultor, mediante essa palavra, cultivasse a oliveira, a figueira, o trigo, e mesmo com todo o trabalho executado, ele talvez até veja as plantas crescerem, mas ele fica aguardando, esperando ansioso para que os frutos possam aparecer. E nada disso acontece. Então quando uma pessoa ela sente isso, assim como o agricultor, que o trabalho foi feito, que uma parte foi cumprida, mas que a recompensa não veio, a pessoa muitas vezes ela é abatida pelo desânimo, ela é abatida muitas vezes pela desilusão, pela desesperança de não ter sucesso naquilo que empenhou muitas vezes parte dos projetos pessoais. Talvez você esteja nessa condição nessa manhã, talvez você tenha lutado muito, tenha trabalhado muito, tenha orado muito e não vê os frutos da sua oração, não vê o fruto do seu trabalho. Talvez você tenha se empenhado, trabalhe muitas horas por dia, mais de 8 horas por dia, até nos finais de semana, e parece que tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que é pago pelo seu trabalho, não é suficiente para que você possa cumprir com as suas obrigações. Mas eu gostaria especificamente nessa manhã de estar falando sobre a luz desta palavra, porque aqui o profeta ele está falando para um povo que não consegue enxergar os benefícios e os frutos daquilo que eles têm colocado em prática. E esses frutos aqui não são frutos materiais, mas são frutos do Espírito. Eles não conseguem, aqui segundo Ageu, desfrutar da misericórdia e das bênçãos do Senhor. E a razão disso não é porque Deus os abandonou de maneira alguma. A razão é muitas vezes que o coração deste povo não estava voltado para ouvir e seguir o caminho determinado pelo Senhor. Muitas vezes temos a impressão que Deus está distante de nós, temos a impressão que Deus nos abandonou, principalmente quando a gente olha para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa condição física, para a nossa questão de saúde, e percebemos que padecemos em muitas das nossas áreas. E aí questionamos, onde está Deus? Por que Deus permite que tais coisas sobrevenham sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre os meus parentes? Por que isso acontece? E quando isso ocorre, nós estamos criando um fosso, nós estamos criando um vazio entre nós e o Senhor. E esse povo estava justamente vivendo nessa condição.
Ageu está dizendo assim que pela falta dos frutos, as pessoas foram levadas a pecar, a errar e, acima de tudo, negar a presença do Senhor. Quando nós negamos Deus, nós estamos dizendo que nós somos autônomos e somos capazes de melhor administrar a nossa vida do que as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas no mesmo versículo, o próprio profeta, ele vai dizer assim: de hoje em diante, eu os abençoarei. De hoje em diante, talvez vocês não enxergaram os frutos, talvez vocês não contemplaram os frutos os quais eu tenho para vocês, mas de hoje em diante eu vou abrir os vossos olhos, para que vós podeis conhecer que eu sou Deus, e como Deus, eu tenho o poder supremo de transformar a sua vida, a sua família, a sua causa. Coloque em prática nessa manhã a sua fé e creia que Deus é soberano para fazer muito mais daquilo que você possa imaginar ou pensar. O profeta Jeremias diz assim no versículo 33: clama a mim e eu te responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes que sequer você possa imaginar essas coisas. A mesma coisa está dizendo Ageu: olha, de hoje em diante eu vos abençoarei. Não importa o seu passado, não importa aquilo que você tenha vivido, não importa muitas vezes os dessabores da vida, muitas vezes a injustiça que cometeram contra você, dos problemas que você passou e até mesmo da distância que você está de Deus. Hoje é um novo tempo, hoje é um novo nascer, hoje é uma nova etapa para que você possa crer pela fé, não da fé religiosa, mas da fé do reino de Deus, a fé em Cristo Jesus como teu Redentor e Salvador, capaz de transformar no sobrenatural de Deus a tua causa. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. O convite que eu faço para você nessa manhã é de compartilharmos juntos uma mesma fé. Não estou lhe convidando para compartilhar a mesma religião, mas sim aquilo que é mais essencial da nossa alma, a fé em Deus, e um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma e renova a tua vida diariamente pela grandeza da sua benignidade. Que você possa receber essa palavra na manhã de hoje e que essa palavra possa fazer com que o teu coração venha a ser aberto para que os frutos de Deus possam florescer e você desfrutar de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus.